Oi, queridos, boa noite. A graça de Deus seja conosco, seja sobre você, sua vida, seu coração, sua família. Nós te convidamos para nós prestarmos culto juntos a esse Deus maravilhoso que nos amou e por seu Filho nos deu eterna salvação. Vamos orar, vamos colocar nossa intenção de prestar ao Senhor um culto como Ele merece. Vamos pedir que Ele mesmo nos capacite para isso, nos ajude, nos abençoe e nos conduza. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos comigo e aí na sua casa, no seu lugar, onde você estiver, você esteja inteiramente voltado para Deus, falando com Deus e percebendo, sentindo a presença de Deus bem juntinho de você. Nós percebemos mesmo Deus conosco. Parece que o nosso coração fica mais quentinho, né? Com a mão de Deus sobre nós. Vamos orar, vamos falar com Ele. Pai, nós queremos louvar o Senhor de todo o nosso coração. O Senhor é mesmo digno e merecedor, ó Deus, do nosso melhor, Deus. Porque o Senhor nos criou. E mesmo, ó Deus, depois de criados e inimigos do Senhor, o Senhor nos reconciliou, ó Deus, porque o Senhor nos ama, pelo sangue do Teu Filho amado, ó Deus, o Teu unigênito, Pai. E é por isso que nós invocamos o Teu nome, pelos méritos dEle, para que o Senhor mesmo se digne aceitar o nosso culto, ó Deus, que nós Te entregamos, Senhor, de todo o nosso coração. Deus, toda a criação Te louva, Deus. Pai, no nome de Jesus, os Teus filhos Te louvam, Deus. Te louvam porque Te conhecem e Te amam, Deus. Te amam porque somos amados. O Senhor nos amou primeiro, Deus. Deus, nesta noite nós queremos muito mesmo, Deus, que o Senhor receba os cânticos, as orações, mas também que o Senhor ministre as nossas vidas, ó Deus, uma palavra, ministra a Tua vontade, ministra, meu Deus, a Tua direção, Pai, sobre nós. Por isso nós oramos, entregamos esse momento juntos, oramos uns pelos outros, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, quem tem acompanhado, está vendo que a gente está se revezando daqui da nossa casa, sempre com a ajuda de alguém para trazer algum louvor, alguma adoração, e tem sido uma bênção, cada domingo. E hoje também, se Deus quiser, vai ser muito abençoado. Hoje nós seremos dirigidos, conduzidos pela música, por um trio super querido da nossa igreja. São 3 irmãos muito amados, 3 diáconos, que também tem dedicado e tem servido a Deus na igreja, através da música, e nós seremos ministrados por um dueto, por um trio, por um trio, através dos irmãos Henrique, Degilson e Zenildo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus aceite o nosso culto, e eu desejo uma noite muito abençoada para você e para nós. Eu vou desocupar o lugar aqui para passar para os meus irmãos. Vou chamá-los. Cada um vai segurar o microfone, é isso? Perto
quero estar mais perto, quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei gozar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Mas Jesus, se a senhora quiser, a senhora pode falar com o público também. Pode dar palavra, salve, evangelho, tá? Chega da cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor. Ele atendeu logo meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Nesta noite nós estamos aqui nesse culto de adoração a Deus para honrar e glorificar o nome do Senhor. E nós estamos assim com muita saudade de estarmos no templo para louvarmos ao Senhor, mas a nossa adoração continua. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Nós louvamos a Deus pela vida da Igreja Batista em Frade, vida de cada irmão, nosso pastor querido, Salvador, sua esposa Gisele, Caleb,
Nós louvamos a Deus por essas vidas e nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, queridos. Eu tenho certeza que os irmãos, especialmente os irmãos que têm essa uma identidade batista, né, e que já acompanha a gente, Igreja Batista do Frade, já há algum tempo, certamente está assim, feliz de estar matando saudade de ouvir esses irmãos cantando os velhos hinos do cantor, né, e outros hinos antigos, que os crentes antigos gostam de cantar e muitos dos novos também. Eu falo especialmente porque Caleb cresceu à noite, a gente colocando o Caleb para dormir e cantando os velhos hinos. Eu mesmo cantei muitos hinos do cantor para Caleb dormir. Queridos, eu quero ler com os irmãos, e se você tem a sua Bíblia, eu quero te convidar para nós lermos juntos no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 31 até o versículo 43, um episódio que Jesus, entrando na cidade de Jericó, ele houve um pedido de socorro, de misericórdia, de um homem que era cego. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Meus irmãos, a Bíblia diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, ele é Jesus, no caso, com os discípulos, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Que Deus ministre a nós, né, a palavra dele nesta noite. Meus irmãos, bem no comecinho da semana, Deus colocou esse texto, esse episódio da Bíblia, no meu coração. E eu tenho certeza que Deus queria me falar, nesse momento que nós estamos assistindo manifestações pelo mundo todo, por aquele ato, né, de injustiça de um policial branco, né, nos Estados Unidos, contra um homem preto. E isso tem gerado muitos protestos, né, no mundo todo. E a gente já tem vivido dias tão difíceis, né, por aqui e no mundo todo, por conta dessa situação, né, dessa pandemia, dessa crise sanitária, né, desse problema de saúde que tem afetado o Brasil e o mundo. A gente sabe que desdobramentos dessa crise também, assim, crise econômica, e aqui no nosso caso mais ainda, né, crise política, enfim. E aí agora a gente tem vivido esses dias que a gente fica assim, tão chocado, né, com essa situação e acompanhando os desdobramentos, né, daquela atitude do policial, né,
no mundo todo. Mas eu quero falar com os irmãos sobre esse texto. E eu quero falar exatamente 3 coisas sobre o texto. Primeiro, eu quero assim meditar um pouquinho o que a Bíblia fala desse homem que que interrompe Jesus no seu trajeto de ir a Jerusalém. Esse homem que clama por misericórdia, por Jesus. Então eu quero meditar na Bíblia sobre o que ela fala desse homem, sobre o que ela fala de Deus para nós, né? E sobre o que ela fala para nós, né? Através desse texto. Eu não sei o quanto essa passagem é familiar para você que está me ouvindo agora na sua casa. Os crentes antigos, naturalmente, que já ouviram muitas pregações nesse texto. Esse texto chamado de, que chama esse homem de o cego de Jericó. Mas eu trouxe aqui algumas coisas, né, sobre esse homem, para a gente falar, para a gente meditar, para a gente se inspirar, para a gente ser confrontado, né? Enfim. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui, irmãos, é de como esse homem é afetado pela sua estrutura cultural e social. Aqui nós estamos diante de uma pessoa profundamente afetada pela estrutura cultural e social do seu tempo, do seu lugar. E isso já tem a ver com aquilo que eu estava falando antes. Por que esse homem aqui, irmãos, está mendigando? Ele estava mendigando porque era cego. Um cego, naquele tempo e naquela cultura, era alguém que não podia conviver em sociedade. Ele não podia ter o direito de cidadania, de dignidade, para habitar junto com os outros, para trabalhar igual aos outros, para viver uma vida normal, ganhar o seu pão de cada dia, né, pelo seu trabalho, simplesmente porque ele era cego. As pessoas acreditavam que uma pessoa que tinha algum comprometimento físico, de mobilidade, quem tivesse, como antigamente se fala, algum defeito, sabe, era alguém amaldiçoado, e essa pessoa não podia conviver em sociedade. Aqui está uma pessoa que ele não fez nada para estar nessa condição, apenas ele estava mendigando porque era cego, não podia trabalhar, naturalmente era de uma família pobre. Então o que restava para ele é ficar fora da cidade, à beira do caminho, pedindo alguém para jogar alguma esmola, alguma coisa de comer, alguma moeda, para que ele pudesse assim sobreviver um dia de cada vez. Esse homem vivia assim uma medida de isolamento tão radical, ele vivia uma quarentena, né, a vida toda. Imagina, irmãos, a situação desse homem, né? E aí a gente já começa a se sensibilizar, e a Bíblia nos conduz a esse exercício diário, direto, da gente se sensibilizar com o outro, a gente se ver no que vê, a gente se colocar no lugar do outro. E aí a Bíblia já começa falando aqui de uma pessoa profundamente afetada pela estrutura cultural do seu lugar, do seu país, do seu tempo. Aqui também, irmãos, veja, aliás, né, o versículo 35 vai dizer assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E o versículo 36 vai dizer assim, que esse homem cego, mendigando à beira do caminho, ouvindo o barulho de uma multidão passar, ele perguntou: o que é aquilo?
que era aquilo? O que é isso, gente? O que está acontecendo? E aí eu vejo aqui uma pessoa interessada, uma pessoa curiosa, uma pessoa antenada, uma pessoa bem conectada. Esse é um desafio para todo mundo, em todo tempo, em todas as idades, né? A gente continuar acompanhando o que está acontecendo perto de nós, ao redor de nós, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. E de novo eu trago o episódio, né, que o mundo está acompanhando. Aqui no Brasil a gente tinha duas notícias, né? O Covid e a política. Agora a gente tem três, graças a Deus tem mais uma. É uma pena que essa outra notícia dá conta de uma situação tão triste. Os protestos por conta da morte covarde de um cidadão preto, negro, americano, chamado George Floyd. Mas aqui, irmãos, nós vemos uma pessoa antenada. Que desafio para a gente, né? A gente prestar atenção, querer saber o que está acontecendo ao nosso redor. Alguém já falou, né? E há muito tempo que eu gosto de repetir isso. Uma das formas da gente viver a nossa vida espiritual, de exercer a espiritualidade, é estar prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor e no mundo todo. E aqui estava uma pessoa sensível ao que estava acontecendo. Ele ouviu que tinha um barulho diferente. Não era festa junina, não era festa do padroeiro, não era feriado nenhum, não tinha comício. E quando tem essas coisas, né, aí tem movimento, tem barulho. Mas era um dia normal, não era dia de barulho. E ele pergunta: que barulho é aquele? Mas aqui também, irmãos, eu vejo o que a Bíblia diz nos versículos 37 e 38, que a Bíblia diz assim, disseram para ele que Jesus, o Nazareno, passava. Disseram para ele assim, é Jesus de Nazareno que está passando. Então esse homem, ouvindo que Jesus, o Nazareno, passava, diz a Bíblia, ele clamou dizendo assim, Jesus, e ele troca, né, Nazareno por filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui, irmãos, a gente vê uma pessoa espiritualmente esclarecida a respeito de Jesus e de Deus. Jesus mesmo gostava de se chamar de filho do homem. As pessoas chamavam Jesus de Nazareno, mas ele aqui chama Jesus de filho de Davi. Filho de Davi é uma forma de dizer que ele reconhece que Jesus é o Messias prometido de Deus. Esse é um título messiânico. Embora Jesus tivesse uma fama de ser o Nazareno. Nazareno quer dizer alguém que vem da cidade de Nazaré. Nazaré é uma cidade atrasada. Chamar alguém de Nazareno é quase que xingar a pessoa. E só que esse Nazareno ficou famoso, porque desde que esse Nazareno começou a falar, a ensinar, a pregar, a demonstrar interesse pelas pessoas, multidões de todos os lugares eram atraídas a ele. Ninguém nunca ouviu ninguém falar igual ele falava. Ninguém nunca ouviu alguém olhar para uma pessoa como ele olhava. Ninguém nunca ouviu tanto amor numa pessoa. Ninguém nunca ouviu tanta sensibilidade numa pessoa como se via em Jesus. Então esse Nazareno aqui, esse homem atrasado, esse roceiro, ele ficou muito, muito famoso. E aonde ele ia, multidões o seguiam. Um dia, quando Jesus estava começando a escolher os seus discípulos, um dos seus discípulos dá um testemunho de Jesus, Filipe, dá um testemunho para Natanael. Filipe diz assim, Natanael, nós conhecemos o Messias de Deus, aquele que a Bíblia, a lei e os profetas falam que Deus ia enviar um Messias.
Sabe quem é o Messias? Você não tem ideia. O Messias, rapaz, é um carpinteiro lá de Nazaré. O nome do pai dele é José. E o nome da mãe dele é Maria. É a pessoa assim, mais comum do mundo. Cara, mas quem já teve a oportunidade de estar com ele, tem certeza que ele é o Messias. E sabe o que Natanael responde, irmãos? Natanael responde assim: você está ficando doido, rapaz? Você já viu sair alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré não sai nada de bom nem ninguém que presta não, rapaz. Essa era a fama de Nazareno. Então esse homem aqui, ele ouviu que Jesus, o Nazareno, passava, mas ele chama o Nazareno de filho de Davi. Filho de Davi. Meus irmãos, o versículo 38 vai dizer que ele, quando ouviu dizer que Jesus passava, ele gritou, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui eu vejo, irmãos, uma pessoa muito consciente de si, muito consciente da sua condição, muito consciente da sua limitação, muito consciente das suas necessidades, muito consciente da sua própria miséria. E a miséria dele aqui é muito mais uma miséria socioeconômica do que uma miséria espiritual. Mas ele clama pela sua condição: tem misericórdia de mim. Ele aqui, ele não faz nenhuma questão de negar ou disfarçar a sua própria miséria. Ele não finge para si mesmo para poder sobreviver. Mas aqui está uma pessoa muito, muito interessante. Uma pessoa consciente de si mesma. E penso eu que ela sabia que, estando condenada socialmente como ela estava, só Jesus podia restaurar a sua condição e dignidade. O versículo 38 ainda diz, que esse homem clama, quando ele ouve falar de Jesus. O que está acontecendo, gente? Que barulho é esse? Mais ou menos assim ele pergunta, E alguém disse assim: é Jesus de Nazareno que está passando. E claro que ele sabia que não era Jesus sozinho, tinha barulho de uma multidão. Irmãos, diz a Bíblia que quando alguém disse para ele que Jesus de Nazareno está passando, acabou a conversa. Ele toma uma atitude prática, rápida, para já. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a gente vê uma pessoa prática, desenrolada, que começa a gritar por misericórdia para quem podia exercer misericórdia sobre ele e mudar a sua condição e mudar a sua sorte. No versículo 39, nós vemos também que quando ele começou a gritar, as pessoas pediram e insistiram e mandaram ele se calar. Rapaz, fica quieto, rapaz, você não devia nem estar aqui perto de nós, sai daqui, você é cego, você é mendigo, vai procurar o seu lugar. E aqui a gente vê um homem corajoso, um homem forte. Mandaram-no ficar quieto, calar a boca. Tentaram impedi-lo do seu intento, do seu objetivo. Mas ele foi muito corajoso e forte. Primeiro, para ignorar, naquele momento, aquela palavra. E segundo, ele era muito corajoso e forte para se expor. A gente só se expõe quando tem coragem e força. Porque quando a gente se expõe, a gente é frágil. E só tem condição de se fragilizar quem é forte. Quem é fraco, naturalmente que se sente na necessidade
de se proteger, de se esconder. Mas ele não, ele se expõe. E aqui ele mostra que pessoa corajosa e forte, que era esse homem, que nem sequer a gente sabe o nome, que a maioria não sabia o nome, que muitas vezes é identificado apenas como o cego de Jericó. Irmãos, esse cego tem pai, tem mãe. Quando eu era criança, em Conceição de Macabu, eu era conhecido como Salvador, filho de seu jovem, Dona Sofia. E até hoje é a minha identificação preferida. Eu sou Salvador, filho de seu jovem, filho de Dona Sofia, marido da Gisele, pai do Caleb, o flamenguista, o pastor do frade. Mas imagina você ser marcado, né, por essa peste, né? O cego, o manco, o aleijado, o deficiente, o preto, o pobre, o mulato, enfim. É preciso ser muito forte, né, para a gente sobreviver a essas condições. Aqui, queridos, diz a palavra no versículo 40, que como ele insistiu, e eu creio que propositadamente Jesus quis que ele insistisse, e como ele insistiu, então Jesus parou e mandou chamar esse homem. E trouxeram esse homem até bem perto de Jesus. E quando colocaram esse homem perto de Jesus, diz o versículo 41, né? Chegando ele, Jesus perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, eu queria mesmo era enxergar. Irmãos, olha que coisa interessante, ele estava gritando, clamando, insistindo, não estava? Mas quando Jesus manda chamar, a atitude dele é outra, ele se cala. E aqui, irmãos, eu vejo uma pessoa assim, corajosa, forte, autêntica, mas educada. Às vezes uma pessoa diz que é assim, não, porque eu vou falar a verdade, eu sou autêntico. Não é autêntico nada, é só mal educado, não é ignorante, é grosseiro, é grosso, é tosco, né? É como certos presidentes aí dos outros países. Enfim, aqui está uma pessoa autêntica, mas educada. Ele não chega perto de Jesus e se cala por formalidade ou por disfarce, não. Não é isso, não. Ele sabe que ele não é mais importante que Jesus. E ele sabe, inclusive, que ele não é mais importante que ninguém. Mas agora, diante de Jesus, ele espera ser questionado, ser arguído, ele espera ser dirigido para poder se dirigir à pessoa. E ele esperou Jesus perguntar para ele assim, oi moço, tudo bem? Como é que é seu nome? O que você quer de mim? Né? E ele diz para Jesus assim, Senhor Jesus, eu estou clamando ao Senhor, porque eu quero enxergar. Em muitas versões, irmãos, diz a Bíblia, que ele diz assim, eu quero tornar a enxergar, eu quero enxergar de novo, dando ideia de que esse homem não nasceu cego, porque cegueira pode ser um problema de nascença, ou a pessoa pode ter tido alguma doença e ter adquirido cegueira, ou até mesmo um acidente, e a gente não sabe qual é o caso desse homem, mas ele diz assim, Senhor, eu quero mesmo enxergar. Assim, simples, prático, direto, sincero, autêntico, mas educado. E Jesus, sabe o que fala para eles, irmãos? Jesus também é maravilhoso. Também não, né? Jesus é mais maravilhoso que todo mundo. Jesus fala assim, então tá bom, é só isso? Você pode enxergar então. E diz a palavra que é na mesma hora, irmãos, ele enxerga. O versículo 42 vai dizer, né? Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Jesus sempre se impressiona com a fé, ou com a falta de fé. E é o que ele procura em nós, né? Fé, uma fé verdadeira. Verdadeira.
mas ele se impressiona com a fé ou com a falta de fé. E aqui a gente vê no versículo 42 mais uma característica tão importante desse homem tão interessante: uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé. E no versículo 43 vai dizer que logo ele viu e saiu glorificando a Deus. E as pessoas eram edificadas pelas atitudes e pela vida, pelo comportamento desse homem de Jericó. E aqui a gente vê uma pessoa agradecida. Só recordando, irmãos, a gente vê então uma pessoa profundamente afetada pela cultura, né? Pela estrutura social e cultural do seu país, uma pessoa conectada com o mundo, com a realidade em seu redor, com seu entorno, uma pessoa espiritualmente esclarecida, uma pessoa bem consciente de si, uma pessoa desenrolada e prática, uma pessoa corajosa e forte, uma pessoa sincera, autêntica, mas educada, uma pessoa de fé e uma pessoa agradecida. Mas também eu disse que eu quero meditar outras duas coisas com os irmãos. Primeiro, sobre esse homem. Depois, sobre o homem mais interessante do mundo, que é Jesus. Na verdade, eu quero meditar o que o texto fala de Deus. Mas o que o texto fala de Deus, fala por Jesus, das atitudes de Jesus, de quanto Jesus nos apresenta a Deus em cada episódio, em cada lance, em cada situação, de como Jesus lidava, como ele transitava, como ele processava as coisas, enfim. Irmãos, diz a Bíblia que ninguém nunca viu a Deus. Mas João, escrevendo no capítulo 1, diz assim: mas nós vimos Jesus que é igualzinho a Deus. E Jesus mesmo diz assim: quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então, irmãos, a única forma, não é a principal não, né? A única forma de a gente conhecer a Deus é através de Jesus. E é Ele um dia, inclusive, né, que vai abrir a porta para nos apresentar aquele a quem Ele chama de Abba. E aí a gente vai conhecer do jeito que Ele conhece. Mas por enquanto, a boa, a melhor, a excelente forma da gente conhecer a Jesus é como Jesus é. Aliás, de conhecer a Deus, o Pai, né, através do Filho. É como Jesus é como Ele fala do Pai, é como Ele apresenta o Pai. As atitudes de Jesus são as atitudes do Pai. E aí, irmãos, me impressiona o amor de Deus demonstrado em Jesus. E o amor de Deus demonstrado aqui por esse homem, que era mendigo porque era cego, eu vejo aqui o amor demonstrado em forma de sensibilidade para ouvir. Irmãos, nós não lemos, mas se a gente retroceder um pouquinho na leitura, se a gente for no versículo 31 do capítulo 18, a Bíblia diz que Jesus está indo para Jerusalém, porque ele sabia que naquela semana, naqueles dias, ele ia ser preso, torturado, morto. E no versículo 31 ele fala isso para os discípulos. Ele sai da Galiléia, está indo para a Judéia, indo para Jerusalém. E diz a palavra que ele diz assim: gente, como eu já tinha falado para vocês, está na hora da gente ir para Jerusalém. E agora que vai acontecer aquilo que eu falei: vão me prender, me maltratar, insultar, violentar de todas as formas, inclusive vão me matar, mas eu volto a ver vocês. E os discípulos assim simplesmente não entenderam. Mas o que a Bíblia fala de Deus, de Jesus, é que Jesus tem duas naturezas, né? A divina e a humana. E ali estavam essas duas naturezas em conflito. Ele indo para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, a gente não sabe que horas que a natureza divina se ausentou dele,
Porque no momento da cruz, ele chora com o Pai, e deve ter sido o choro mais difícil para ele, que ele fala assim, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Como é que o Senhor teve coragem de fazer isso comigo? Né? A gente não sabe qual foi o momento que Jesus habitou a sua humanidade sozinha, que ele percebeu assim que Deus, a humanidade divina, em algum momento não estava com ele, para ele levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas culpas, todas as nossas maldições, todos os nossos castigos. Mas em algum momento isso aconteceu. E ele estava bem consciente de que isso ia acontecer depois de amanhã, depois de amanhã, por esses dias. E você já tentou dormir com um problema grande, agudo e grave? Você consegue dormir? Você consegue comer? Você consegue se concentrar numa conversa, num programa legal de televisão, num jogo de futebol, com um problema sério, sério mesmo? Você vivendo um problema sério? Pois é, Jesus também não. Mas Jesus vivendo esses dias agudos, quando ele escuta alguém falando assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus não pensa nele mesmo. Jesus não se ocupa da sua própria dor, mas ele se sensibiliza para ouvir um pedido de socorro. Eu fico impressionado com o amor de Deus demonstrado em forma de compaixão para atender esse homem. Naquele momento, irmãos, a condição desse homem cego era muito melhor do que a de Jesus, porque Jesus estava já com seu dia e hora marcada, ele sabia disso, e o homem não. Nós temos a sorte de não sabermos quando é a nossa última hora, né, irmãos? Mas eu fico impressionado com a demonstração do amor de Deus em forma de sensibilidade para ouvir, em forma de compaixão para atender, em forma de libertação, de restaurar a pessoa e de dar a condição dela voltar a viver plenamente. Inclusive, irmãos, viver plenamente significa conviver. Viver é conviver. E nós esperamos, né, como a irmã Dejusa falou aqui, e eu assino embaixo, nós estamos com muita saudade de conviver, de abraçar, de beijar, de estar com os irmãos, de aprender juntos, de cantar junto, de orar junto, de sorrir junto, de comer junto, de chorar junto, se for o caso. Mas conviver, porque isso é viver plenamente. E aí Deus demonstra amor. E o que a gente vê nesses versículos, nessa passagem, é o amor de Deus em prática, é o amor de Deus em ação. Eu vejo também de como esse texto fala de Deus, de como Deus nos afirma, como Jesus afirmou esse homem. Jesus afirmou esse homem restaurando a dignidade dele. E Jesus afirmou esse homem, incluindo esse homem socialmente, culturalmente e espiritualmente. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos afirma. Mesmo que a gente tenha sobre nós alguma maldição, porque a Bíblia diz que não tem nenhuma condenação e nenhuma maldição para quem está em Cristo Jesus, né? Como diz que o castigo que nos traz a paz está sobre ele, né? Estava, né? Porque ele já pagou, já não deve mais nada, né? E por último, irmãos, e não menos importante, eu queria pensar com os irmãos e deixar os irmãos pensando, né? O que esse texto fala para você. E aqui nós falamos de duas pessoas que nos inspiram: um homem de Jericó e Jesus.
E nós aprendemos com os dois. Com os dois. Como homem, por exemplo, nós aprendemos a clamar por Jesus, a colocar nossas necessidades para Jesus. Nós aprendemos a confiar em Deus, assim como Ele confiou em Jesus. Nós reforçamos na história desse homem aquilo que Jesus já ensinou, que Jesus falou que Deus gosta e Ele quer que a gente insista com Ele. Insista em oração, clamando. Deus gosta. Mas eu diria para você assim, que você não passa a sua vida toda chamando Jesus só para apresentar suas necessidades, suas urgências, seus problemas, suas angústias, mas que você também possa chamar Jesus para dizer assim: Jesus, só queria dizer que eu te amo. Só queria dizer que eu estou com uma vontade tão grande de te dar um abraço, de te dar um beijo. Estou com tanta saudade de te ver, né? Que a gente possa dizer assim: Jesus, obrigado. Né? Que a gente não chame só pela necessidade. Mas esse homem nos inspira, né? A ser prático, a ser corajoso, a ser verdadeiro, né? A colocar a fé assim em prática. Esse texto fala muito para nós nisso, né? Esse texto fala para nós também através de Jesus. Que sensibilidade, que grandeza para afirmar o outro. Você sabe que você pode fazer isso, estar sensível à voz, atender na medida da sua condição e afirmar o outro também, dizendo assim: você pode, eu acredito em você, eu estou contigo, né? Eu te ajudo, meu irmão, conta comigo, né? Enfim, você pode fazer isso. Agora, eu deixo você ficar pensando duas coisas. Primeiro, se Jesus chegar para você hoje e fazer a mesma pergunta que fez para aquele homem, né? O que você quer que eu faça para você? Você já tem a resposta? Você já sabe o que falar para Jesus? Aquele homem nem titubeou, né? Ele não falou assim: Jesus, me arruma um emprego. Jesus, me dá uma oferta boa, uma esmola grande, né? Me dá um conforto, né? Jesus, arruma uma namorada para mim, Jesus. Irmãos, é muito importante a gente orar mesmo, né, para pedir a Deus uma namorada, uma esposa e tudo, né? Mas isso é com você. Jesus nunca vai arrumar uma namorada e trazer para você. Ele não fez isso nem com Adão, ele simplesmente criou a Eva. Adão que chegou, olhou, gostou, jogou a conversa, colou e rolou e deu no que deu, né? Para o bem e para o mal. Mas enfim, a gente precisa mesmo, né, clamar a Jesus. Mas se Jesus chegar para você e perguntar assim: o que você quer, fulano? É muito importante que a gente saiba dizer assim, sem titubear, e que essa resposta não seja só uma resposta de boca, não, que seja uma resposta de coração. Jesus, eu preciso tanto disso, eu quero tanto isso, e eu sei que ninguém pode fazer isso por mim, só o Senhor. Eu quero deixar você pensando nisso. Se Jesus te perguntar assim: o que você quer? E aí lembra que a Bíblia diz assim: às vezes você pede e não recebe, porque você pede mal, você pede para gastar com seus interesses egoístas, e isso vai só alimentar em você o distanciamento de Deus. E é outra coisa, né? Que eu queria assim deixar para você ficar pensando, né? Assim, se Jesus te perguntar o que você quer, e a outra coisa é: o que eu não falei aqui, mas que Deus está falando ao seu coração, para você trazer para a sua consciência, para ficar meditando, né? Para você levar isso para a sua vida. Torna isso prático, sabe?
toma alguma coisa que Deus colocou aí no seu coração e transforme isso em prática. Em prática. E eu desejo mesmo, e muito, que Deus te abençoe através da palavra. Meu irmão, minha irmã. Vamos orar para agradecer a Deus pela palavra? Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Ó Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor se importa com as pessoas. Ó Deus, como nós percebemos que assim como Jesus teve sensibilidade e prontidão em atender aquele homem, o Senhor assim nos atende, ó Deus, quando clamamos. Pai, como temos certeza de que o Senhor ama os teus filhos, e como o Senhor ama a todos indistintamente, como o Senhor ouve as orações, como o Senhor ouve os pedidos de socorro, os clamores, de brancos, de pretos, de ricos, de pobres, de crentes e não crentes, de maus e bons a nossos olhos. É por isso, Deus, que nós nem sabemos te agradecer e te louvar como o Senhor é digno e como o Senhor bem merece, Deus. Mas, ó Deus, ficamos impressionados, ficamos maravilhados com o teu amor. Ó Deus, e ficamos seguros pela maneira como o Senhor nos afirma, ó Deus. O Senhor faz com que nós nos sintamos importantes. Nós oramos pedindo que o Senhor não nos permita que nós nos sintamos mais importantes do que realmente somos. Nós não queremos ser mais importantes que ninguém, e menos ainda nosso Deus. Nós não queremos nos sentir mais importantes do que o Senhor, do que Jesus. Mas obrigado, porque o Senhor nos faz nos sentir importantes. Deus, eu te louvo, porque o Senhor me faz eu me sentir importante. Muito obrigado por isso. E eu oro para que os meus irmãos também se sintam importantes pela importância que o Senhor nos dá. E a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Nós vamos já encerrar o nosso culto. E nós vamos encerrar assim com chave de ouro, né, com mais uma música, para os irmãos matarem de saudade, né, dos nossos irmãos daqui. Mas queria continuar reforçando, né, a necessidade que a gente tem de estar zelando, irmãos, pela nossa espiritualidade, pela nossa devocional, né, pelo nosso encontro com Deus. E também, queridos, que você continue intercedendo por essa situação que estamos vivendo, colocando realmente os trabalhadores que estão aí na linha de frente, né, dos serviços essenciais, para a gente poder continuar comendo e vivendo, e especialmente quem está lá nos hospitais, que são os focos, né, do Covid, né, enfim. Orar pelo nosso país, e não deixe também de ouvir ainda, e de perceber, e de ter uma opinião sobre o que está acontecendo também no mundo, a respeito desses protestos, quase todos pacíficos, mas alguns, infelizmente, né, descaminham, né, e acabam em violência, e violência sempre dos dois lados, né? Mas a gente precisa mesmo pensar nessa questão do racismo, irmãos. A Bíblia é muito, muito, muito clara em dizer assim, irmãos, ninguém pode dizer que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo fazendo acepção de pessoas. Tiago fala isso. Não tenhas fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né, fazendo acepção de pessoas. Ou seja, você não pode nem dizer que você crê em Jesus se você realmente, se eu faço acepção de pessoas, né, entre brancos e pretos, ricos e pobres, crente ou não crente, católico ou protestante, batista ou pentecostal, né, espírita ou umbandista, né, enfim, a Bíblia diz assim, não dá para dizer que tem fé em Jesus separando as pessoas por classe, por cor, por religião. Então, assim, a gente precisa aproveitar para ouvir
esses ecos, esses ruídos, esse barulho das ruas, né? Dos guetos, das cidades, enfim, para a gente se orientar como cristãos no mundo, para que a nossa postura possa inspirar a outros. E que Deus te abençoe muitíssimo e ricamente. Mais uma vez, eu quero orar. E depois os irmãos vão cantar. Nós vamos colocar o Brasil, o mundo e as enfermidades. Irmãos, na semana passada, eu trouxe aqui o pedido de oração em favor da irmã Nicinha. E mais uma vez, eu quero pedir que nós oremos diariamente. Que os irmãos, por favor, coloquem mesmo aí se você tem uma listinha de oração, de pedido de oração, de intercessão, coloca, por favor, o nome da irmã Nicinha lá no topo da sua lista, por favor. Essa irmã amada está vivendo momentos dias difíceis, muito difíceis na sua saúde, né? Que Deus tenha misericórdia dela, do pastor Paulo e da família. Vamos orar? Pai, mais uma vez, como igreja do Senhor, teu povo, nós pedimos a graça do Senhor sobre nós humanos, sobre esse mundo que habitamos, sobre esse mundo gente, ó Deus, com quem nos identificamos. Pai, tantos ao nosso redor têm chorado, têm sofrido, têm morrido, assolados por conta dessa pandemia. E quantas pessoas estão chorando a morte dos seus entes? Quantas pessoas estão, ó Deus, vivendo dias difíceis, de isolamento total? Quantos estão se expondo através dos serviços essenciais, especialmente os profissionais da saúde? Mas tantos, ó Deus, que trabalham para manter a cidade limpa, para manter a provisão, para fazer, ó Deus, com que o nosso pão de cada dia chegue à nossa casa. Por isso nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, por muitos que estão passando por apertos e por necessidade mesmo, por tantas famílias, ó Deus, em que o provedor perdeu o seu sustento. Tem misericórdia, nosso Deus. Tem misericórdia em nome de Jesus. Pai, nós colocamos também, ó Deus, nossa miséria, a miséria humana, a miséria que tão de perto nos rodeia, ó Deus, que é o preconceito, a discriminação, a violência. E nós, ó Deus, colocamos aqui casos como daquele menino que morreu com dezenas de tiros dentro da sua casa, Deus. Casos como aquele homem lá dos Estados Unidos, o George Floyd. Por isso, ó Deus, nesse momento, nós vivemos essas aflições. Nós nos indignamos, nós nos entristecemos. Tem misericórdia de nós. Tira de nós, Senhor, preconceitos, discriminações, violências. Não permita que nós nos familiarizemos, achamos natural tratar as pessoas por conta da sua cor, da sua condição. Livra-nos, ó Deus, livra-nos desse pecado, Deus. Livra-nos dessa condição, Deus. Livra-nos dessa miséria, Senhor. Não nos permita, ó Deus, tomar o Teu nome, tomar a Tua palavra e fazer acepção de pessoas. E toma, ó Deus, as autoridades do mundo, ó Deus, para que se sensibilizem, ó Deus, com as aflições, com as dores do mundo. Nós não sabemos o que fazer. Por isso nós te buscamos, te imploramos, como aquele cego
um dia. Pai, nós clamamos no nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Amém. 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 Que Deus abençoe. E a gente vai ouvir mais uma música, né, com os irmãos do trio. Meus irmãos, deixa eu tentar falar aqui, passar aqui na frente da câmera um pouquinho. Gida, deixa eu falar aqui para a sala. Meus irmãos, o irmão Carlos Manweiler perdeu alguém da família essa semana e está pedindo oração. Então, estou colocando aqui o pedido do irmão Carlos Manweiler. Irmão Carlos Manweiler lá de Porto Velho, Rondônia. Que doce voz tem o Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Dá um tchau, Gida, pro povo. Dá boa noite. Nos despedimos na paz do Senhor. Amém.